Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diz comigo que o Senhor é grande. Canta comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Grande beijo. Boa noite, queridos. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Rebeca, Marcelo, Nádia, Geni, minha irmã de carne, né? Muito bem. Maria, Deus abençoe também os demais que estão chegando aí. Boa noite. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Nailane, Deus abençoe. Isso, Lidiane, Deus abençoe. Lidiane Jones.
Grande abraço para você, Deus abençoe. Marcelo, Maria, que bom, sejam bem-vindos. Vamos preparar o nosso coração para a adoração, para bendizermos o nome do Senhor. Deixa eu somente ler um único versículo para você, enquanto vamos cantar uma outra música, né? Salmo 16, versículo 2 diz assim: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Cantar ao Senhor, cantar louvores, é reconhecer isso. É dizer que somente a Ele declaramos, a mais ninguém. E declaramos o quê? Tu és o maior bem que temos. O único bem, não é o maior. Perdão. Tu és o único bem que possuo. Não existe outro bem além de Ti. Por isso, nós queremos render toda adoração, todo o nosso amor, todo o nosso carinho àquele que morreu, que nos sustenta, que nos deu uma semana de paz e tem uma semana de bênção também para nós. E tem, daqui a pouquinho, uma palavra maravilhosa para nós também. Ok? Rebeca, Deus te abençoe. Daqui a pouco os demais estarão chegando aí. Vamos cantar mais uma música, aquecendo nosso coração para recebermos palavra de Deus esta noite. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, de você. Deus cuida de mim. Canta. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, cuida de mim. Bom descansar nisso. Bom descansar nisso, né, querido? Às vezes, em meio a essas demandas da vida, a gente fica sem direção, a gente fica com medo.
Pregaremos daqui a pouquinho as armadilhas do medo, né? Mas em meio às armadilhas do medo, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus bondoso que cuida da gente. Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, de você, da sua família. Deus cuida de mim, de nós, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Senhor, muito obrigado por esse cuidado, muito obrigado por esse amor, muito obrigado por essa direção, muito obrigado pelo teu cuidado na vida desse querido, dessa querida, desse irmão, dessa família que agora nos acompanha pelo Facebook ou mais tarde pelo YouTube. Ó Deus, ministra a nós o teu querer, a tua voz, ministra a nós também a tua voz e o teu querer neste país agora, onde em muitos e diferentes lugares, através da live ou de forma presencial, estão pregando a tua palavra. Muito obrigado por esse momento, por esses queridos que estão comigo aqui agora. Eu te louvo no nome amado de Jesus. Amém. Vamos à palavra essa noite, vamos? Tema de hoje: as armadilhas do medo. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 10. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, versículo de número 10. Vai chegando aí devagar, os demais também. Se você puder abrir já uma sala de vídeo aí, fica mais fácil também para que outros seus amigos, né, seus seguidores também possam aí também acessar e ouvir a palavra de Deus. Armadilhas do medo, Êxodo capítulo 14, versículo 10. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito? Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu então ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Deus abençoe a leitura da sua poderosa palavra e abençoe o seu coração e o meu também. Dentre as grandes armadilhas da mente, o medo, sem a menor dúvida, é uma das áreas que mais pode nos pregar uma peça. E periodicamente o medo, por conta dessas armadilhas que ele arma em nossa mente, nos prega uma peça. Isto falando do medo ruim, porque existem duas classificações de medo. Existe o medo ruim, o medo que nos trava. Existe o medo bom, o medo que nos protege. Mas é o medo ruim que nos prega peças, que nos deixa algumas emboscadas, né, na mente e nas emoções. Medo ruim sempre é uma coisa que
a gente nem sempre, medo ruim, nem sempre é uma coisa que a gente tem. O medo ruim, via de regra, é uma coisa que nos tem, nos possui, quando somos dominados por ele. Aliás, todo medo ruim, todo medo negativo, ele nos possui. Então não é um medo que temos, é um medo que nos tem, o medo ruim. Nesta situação que acabamos de ler, ou melhor, voltando, nessa situação, quando o medo nos escraviza, melhor dizendo, acabamos praticando aquilo que na vida real seria impossível, ou melhor, na prática, não é? Nos tornar detentos e carcereiros em nossas próprias cadeias ao mesmo tempo. Na prática é impossível, mas emocionalmente, cognitivamente isso é possível. Quando medo ruim nos escraviza, nos algema, nós nos tornamos então detentos e carcereiros de nós mesmos. Porque não é o medo que nos prende. Somos nós que nos permitimos ser presos por essa questão, por essa armadilha que o medo então impinge em nossos sentimentos e consequentemente em nosso pensamento, e depois ele estabelece nosso comportamento. A vida é justamente assim. Não são poucas as vezes que este enquadramento das circunstâncias da vida nos surpreende. A vida periodicamente nos enquadra em determinadas bifurcações ou em determinadas situações em que o desespero toma conta da gente. E que a gente fica como os israelitas, olhando para trás, Faraó no seu encalço, e para frente o mar sem saber o que fazer. Nessas horas, o medo e o pânico tomam conta da gente. Aí a gente tem que lutar com duas coisas: a perseguição e as barreiras fora de nós, que estão do lado de fora, e os fantasmas mentais produzidos em nosso interior. Quando a coisa ruim se avizinha, quando a coisa pega, quando o Faraó está no nosso encalço, quando a gente olha para frente e não vê saída, quando a perseguição e as barreiras estão do lado de fora, dentro de nós há uma produção tremenda de fantasmas, produzidos por esse medo instintivo, medo ruim. Agora sim, este texto retrata o episódio da saída da nação de Israel como escrava por mais de 70 anos, vivendo dentro do Egito, daquela época o Império Egípcio, escravizados por alguns faraós. E aí nesse processo de libertação liderados por Moisés para uma terra prometida e maravilhosa que Deus até então havia preparado para eles. E nesse texto, eles estão agora em retirada, sendo perseguidos por Faraó e o seu grande e poderoso exército. E em dado momento se veem encurralados pelo exército no seu encalço e encurralados ainda à sua frente, o terror que se instaura dentro deles por conta de um mar que eles não tinham física e cognitivamente como vencer. Então, o exército poderoso atrás, eles não tinham nenhuma arma, nenhuma defesa, um exército de homens ex-escravos, mulheres e crianças, um exército poderoso e um mar tremendo à sua volta. Não havia o que fazer, não havia estratégia, não havia recurso, não havia a quem clamar, senão clamar ao Senhor. E no mesmo momento que clamaram ao Senhor, eles também tomaram algumas posturas motivados, não é? Por algumas armadilhas que o medo deles, o terror deles, também acabou armando para eles, como também esses medos armam armadilhas para nós. Eu quero discorrer esse texto com você. A primeira armadilha está no versículo 11. Relembre comigo, no versículo 11, eles culparam Moisés pela tragédia que eles imaginavam, porque eles não experimentaram uma tragédia.
Eles imaginavam, diante das circunstâncias visuais, imaginavam uma tragédia iminente. Então, qual foi a primeira armadilha? A primeira armadilha foi: o medo nos faz ver culpados onde eles não existem. Essa é a primeira armadilha. Quando o terror se abateu sobre eles, eles então, impingidos pelo medo, desenvolveram culpados onde não havia. Quando a tragédia é uma possibilidade e não uma realidade, o fantasma do medo transforma dentro de nós possibilidades em realidades aqui dentro, no que diz respeito aos responsáveis. E aí a gente passa a responsabilizar, a gente passa a culpar pessoas, porque aquilo que é uma possibilidade do lado de fora já se torna uma realidade aqui dentro. E a minha primeira reação é responsabilizar e culpar alguém, mesmo onde não existe. O medo está muito mais ligado às possibilidades do que às tragédias. As tragédias podem provocar em nós traumas, mas o medo que provoca em nós o pânico. Então o pânico não vem das tragédias. O pânico vem do medo que antecede a possível tragédia. Ainda que ela não ocorra, esse pânico me fará adoecer. Então, o medo vem das ameaças e não das realidades. E nós adoecemos muito mais pelas ameaças do que pelas realidades. Existe o trauma em que a tragédia provoca na minha estrutura emocional, física e psicológica. Mas existe também o trauma, o medo, a violência que a tragédia anunciada, percebida, lida por mim, ainda que não aconteça, ela começa então a produzir em meu organismo. Ainda que a tragédia não tenha acontecido, o culpado nós já temos, sabemos quem é. E este é um mecanismo de defesa para não lidarmos diretamente com a assustadora realidade à nossa volta. O que a gente faz? A gente elege figuras responsáveis pela situação para descarregar nessas figuras todas as nossas emoções de pavor, de terror e de medo. Como não sabemos lidar, a gente precisa responsabilizar. Porque responsabilizando, a gente detona, a gente deflagra, a gente descarrega emoções negativas em alguém. A gente procura culpados. Naquele cenário ali foi Moisés que levou o peso. Nos relacionamentos acontece isso. Nos relacionamentos, por exemplo, o medo de ser abandonado acaba violentando e responsabilizando demais o outro. É o que acontece no namoro, no casamento. A pessoa com medo de ser abandonada começa a responsabilizar e culpar o outro. Na carreira profissional a gente faz isso. Com medo de não desenvolver, de não crescer, a gente acaba perseguindo e culpando aquele que julgamos ser o que compete conosco. Na família a mesma coisa. Quando os pais, já de certa idade dos filhos, percebem que estão crescendo e tomando asas, e então desenvolvem o medo, o pavor de serem abandonados, porque eles se vão. Os pais começam então a hiperresponsabilizar os filhos. É assim. Nas ruas, quando o medo do estranho se transforma em pânico dentro da gente, a gente começa a responsabilizar e já passar a ver um assaltante, um ladrão, um estelionatário onde não existe, porque ainda que seja somente uma ameaça, dentro de mim já se transformou numa realidade. Isso aconteceu com a nação de Israel, isso acontece comigo, isso acontece com você, são as armadilhas do medo. Na vida financeira a mesma coisa. Medo de que alguém prospere mais ou mais rápido do que eu. Quando este medo se instaura, eu começo então a responsabilizar, a criticar, com medo de perder a batalha do crescimento financeiro, de vê-lo com uma camisa de marca melhor que a minha, de carro importado melhor que aquele que eu ando, ou com uma casa reformada, uma vez que eu não reformei a minha ainda. Então é muito mais fácil transferir
culpar, responsabilizar, do que olhar para dentro e exorcizar os nossos fantasmas de sermos reputados em segunda categoria no que diz respeito à vida financeira. É assim. Segunda armadilha do medo. O medo nos faz definir um fim catastrófico onde Deus ainda não colocou limites. O medo nos faz definir um fim catastrófico onde Deus ainda não colocou limites. Era uma possibilidade a tragédia de serem dizimados por Faraó ou afogados pelo mar. Mas não era uma realidade ainda. Deus não tinha posto limite naquela situação. Mas eles já definiram a situação, a possível situação, como de fato uma tragédia. Essa é uma das armadilhas do medo. Olha o que diz o versículo 11 que justifica isso. Parte B. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eles estavam convictos de que seriam dizimados e sepultados naquela circunstância ali no deserto. Deram a morte como certa naquela circunstância. Na psicologia, isso é chamado de uma distorção cognitiva, chamada catastrofização. É uma distorção da mente. A emoção invade, comanda o cognitivo e então a catastrofização se instaura. Eu então começo a catastrofizar situações irreais que, ainda que tenham possibilidades, fora, eu então já reputo como uma realidade aqui dentro e eu passo a responder aquilo que vejo e temo como se realidade fosse. É onde interpretamos a ameaça à nossa frente como realidade consumada. Daí, quimicamente, o cérebro reage e envia comandos para o coração, que envia comando para o sistema digestivo, que envia também um comando para o sistema respiratório, a taquicardia, a falta de ar, e aí a hipertensão e muitas coisas ruins acontecem, porque a tragédia anunciada gerou um pânico dentro de mim, e então ela já se transformou numa realidade aqui dentro, ainda que ela não venha a acontecer. Ainda que ela não se concretize. Psicologicamente eu já começo a adoecer. Foi assim com Israel, é assim comigo, é assim com você. O medo nos prega muitas peças. Terceira armadilha do medo. O medo nos faz arrepender das mudanças de crescimento desenvolvidas até o momento. O medo nos faz nos arrepender dos avanços de crescimento para fora da escravidão que já conseguimos empreender. Quando a gente sai da zona de conforto, sai das algemas da escravidão e a gente avança para a liberdade, lá na frente a realidade bate à nossa frente e a gente se arrepende de ter avançado. E a vontade que a gente tem é de regredir, é de voltar, é dizer, deu ruim, não deveríamos ter saído, deveríamos ter ficado naquela vidinha, naquela situação, naquele bairro, naquele relacionamento, naquele trabalho, naquela empresa, falando daquele jeito, não deveria ter mudado a forma de falar, não deveria ter me posicionado, deu ruim, e agora eu estou com um problema porque eu me posicionei, eu não deveria ter me posicionado para sair do Egito, eu deveria, ainda que como escravo, deveria ter ficado lá. Terceira armadilha do medo, nos faz arrepender das mudanças de crescimento desenvolvidas até o momento. A aventura do crescimento é mais desafiadora do que a comodidade da velha vida. Nessas horas que os desafios do novo chegam, temos saudades e desejos de voltar ao estado anterior. Repito, porque a aventura de liberdade e de crescimento é muito mais incômoda e desafiadora do que a velha comodidade da vida antiga. Por isso, quando avançamos, a gente tem saudade da velha vida. A gente tem saudade da vida antiga. Isso é saudosismo,
porque nos remete às zonas de conforto. E sair da zona de conforto é enfrentar desafios em direção a Canaã. Sair da zona de conforto, ainda que o Egito fosse uma escravidão, era uma escravidão confortável. Ainda que o deserto fosse, era uma liberdade para marchar, uma liberdade para caminhar, uma liberdade para obedecer, uma liberdade para aguardar o livramento de Deus das mãos de Faraó. E quando a gente prossegue, quando a gente caminha, quando a gente se vê livre, mas em meio ao deserto, a gente prefere a comodidade da escravidão do Egito. Lá éramos escravos, mas nós comíamos. Lá éramos escravos, ainda que Faraó nos maltratasse, mas ele não nos ameaçava destruir. Agora que somos livres, não somos escravos, ele vem no nosso encalço para nos destruir. Então a vontade é de voltar atrás. É, a armadilha do medo. Essa situação de pânico nos faz voltar às antigas e seguras emoções que vivemos no passado, ainda que como escravos. O nome disso é um retrocesso emocional. Retrocesso emocional, a gente faz isso o tempo todo. Então, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, retroceder e avançar. E sempre em que você avança alguns quilômetros, alguns metros emocionalmente, alguma coisa lá na frente vai querer te fazer retroceder emocionalmente, a comodidade da zona de conforto do Egito. Mas Deus te tirou do Egito não para o deserto. Deserto não é o seu lugar. Mar Vermelho não é, Jordão, melhor, o Mar Vermelho não é o seu destino. O seu destino é Canaã. O seu destino é crescer e chegar na terra que Deus prometeu. O lema, nesse caso, quando a gente tem vontade de retroceder, quando a gente tem saudade da comodidade da velha vida, sabe quais são os lemas? O lema é melhor ser escravo, confortável no Egito, que ter que bancar o preço da liberdade de Canaã que Deus tem para nós. Ou seja, aquela máxima que a gente diz, até em alguns relacionamentos, né? O trabalho. Ruim com ele, ruim com ela, pior sem ele, pior sem ela. É o que a gente tem, né? É o que tem para hoje, graças a Deus. É esse relacionamento, é esse namorado, é esse trabalhinho, né? É isso que a gente tem para fazer, né? É aqui que a gente tem para morar, né? Tá bom. Ruim com ele, pior sem ele. Deixa quieto. Deixa o Egito. O Egito escraviza, mas o Egito dá comida. O Egito não realiza nossos desejos e sonhos, mas o Egito enche pelo menos a nossa barriga. Então, depois que a gente sai dessa zona de conforto, a gente tem saudade do Egito. A velha vida, a velha comodidade. Armadilhas do medo. Armadilhas que têm nos impedido de crescer, de avançar, de reagir, de se matricular, de estudar mais, de mudar de endereço, de fazer aquela compra que você precisa, com responsabilidade, mas fazer, de peitar aquela conversa que você está adiando há muito tempo. Lembra daquela conversa no seu relacionamento ou no seu trabalho? Você precisa conversar, mas a palavra vem até a garganta, vem até a boca, mas você trava, porque você tem medo de sair desse Egito que está aí dentro, e você tem medo de pagar o preço da liberdade para ter aquele alívio depois assim, puxa, parece que saiu um peso dos meus ombros, pelo menos eu falei, eu caminhei em direção a Canaã, eu expus os meus sentimentos, eu falei nesse relacionamento do que eu não gosto, do que eu não concordo, eu não critiquei, eu não maltratei, mas eu fui verdadeiro, eu fui verdadeira, eu saí da comodidade do Egito. É isso que Deus tem para nós, para avançarmos e quebrarmos e desarmarmos todas as armadilhas do medo. E desarmar as armadilhas do medo é uma tarefa nossa. Deus está falando hoje ao nosso coração para desarmarmos isso. E aí, o versículo que tem como base nisso é o versículo 13. Olha o versículo 13. Diz aí, o povo estava entre o Egito passado e o futuro. Mas a resposta a gente encontra aqui agora. A terra maravilhosa que Deus tinha para eles, eles estavam então entre o Egito e a terra maravilhosa. O Egito passado, a terra maravilhosa, o futuro. Mas eles tinham o mar. Só que aí eles tinham, para a frente deles, naquela realidade, eles tinham o dilema.
Qual era o dilema? O mar e Faraó. Então, ainda que tinha no passado o Egito e no futuro Canaã, e o dilema agora era não saber o que fazer. O dilema era o dilema do hoje. Mas a resposta Deus trouxe também no hoje. Diz a palavra de Moisés a eles, olha, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O medo, o pavor trabalha com o que está à nossa frente, com o amanhã, e nos faz ter saudade do ontem. Mas Deus, nessa circunstância, não trabalha com o meu ontem, nem trabalha com o meu amanhã. Deus trabalha com o meu hoje. Diante da minha realidade é onde Deus trabalha, segundo o que Moisés disse. Não tenham medo e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O livramento de Deus é para hoje, para desbancar essas armadilhas do medo no seu coração, na sua vida e na sua família. Essa é uma palavra de Deus para nós, para não termos medo por uma razão, por uma lógica, por uma convicção. O Senhor lhes trará o livramento não no futuro, mas hoje. Só que nós precisamos lidar com aquilo que é visual, a possível tragédia, com aquilo que é então espiritual, com aquilo que eu creio. E aí a conclusão é da nossa fala. Se o medo nos faz ver culpados onde eles não existem, a confiança nos faz ver livramentos onde eles ainda não aconteceram. Quando Moisés disse a eles, não tenham medo, porque o Senhor lhes trará livramento hoje, quando Moisés acabou de dizer isso, eles ainda não viam o livramento. Continuavam vendo a possível tragédia. E quando a gente visualiza a possível tragédia, o medo continua dizendo dentro de você, não vai dar certo, nós vamos morrer aqui. Mas aí vem a palavra de Moisés, de um líder, de alguém que diz assim, olha, o livramento de Deus não é para amanhã, o livramento de Deus não é para depois do mar, o livramento de Deus não é para quando chegarmos em Canaã, o livramento de Deus não é para um futuro longínquo, o livramento de Deus é para hoje. Então acalme o seu coração e veja o que Deus vai fazer hoje. Então, o que é que Moisés está dizendo? Duas coisas como solução para nós desbancarmos as armadilhas do medo. Primeiro, Moisés nos estimula o quê? O livramento de Deus é para além do óbvio. Moisés diz que o livramento de Deus é para além do óbvio, é para hoje. O hoje era o quê? O óbvio. Quais eram as questões óbvias nesse hoje dos israelitas? Faraó não era uma miragem, era uma verdade. O mar era uma realidade, sim. Mas tudo isso era visível, era óbvio, estava diante deles. Mas a promessa e o poder de Deus eram abstratos, eram espirituais. Então Moisés está dizendo, diante do medo, diante do pavor, creia para além do óbvio. Enxergue para além do óbvio. Tenha olhos para ver os seus perseguidores. Tenha olhos para ver Faraó, sim. Confesse que o mar é terrível, sim. Mas creia para além disso. Creia. Creia que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, como diz a música de Kleber Lucas. Isso é abstrato. Isso está para além do óbvio. Eu preciso direcionar minha fé, a minha crença e as minhas emoções para além do óbvio. Sabe o que é o óbvio? É aquilo que é palpável, é aquilo que está diante de você, sim. É aquilo que é ameaçador, é aquilo que é circunstancial, é aquilo que te ameaça de verdade. Mas a fé e a decisão de esperar e confiar em Deus está para além disso. Moisés estimula o povo a crer além do óbvio. O livramento de Deus está para além do que vejo. O livramento de Deus está para além do que essa voz interior diz.
O livramento de Deus está para além daquilo que o medo está testificando dentro de mim. O livramento de Deus é abstrato, é espiritual, é intangível, não é palpável, mas é real, é verdadeiro, é presente e eu posso descansar nisso. Descanse nisso, querido. Ainda que a situação óbvia da sua família e semana sejam ameaçadoras, Deus está dizendo que o livramento não será para o mês que vem, não será para a semana que vem. O livramento é para hoje. Segunda razão, e a gente vai encerrar aqui. Nosso papel não é lutar contra Faraó. Nosso papel não é cair de braçadas no mar. Nosso papel é lidar com os fantasmas dentro de nós por conta de Faraó. Sabe que Faraó provoca fantasmas aqui dentro. Sabe quem é o meu maior inimigo? O meu maior inimigo não é o mar. O meu maior inimigo não é Faraó e seu exército. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Sabe, do ponto de vista da fé e das emoções, você é o seu maior inimigo. Nem o diabo consegue fazer na sua vida e na sua família aquilo que você pode se permitir, ou que talvez esteja se permitindo. Estão te perseguindo no emprego? Seu casamento não está bom? Estão te perseguindo na vizinhança e por isso você está chateado, irritado e aborrecido? O seu maior inimigo não é o que eles dizem, o que eles fazem ou a perseguição deles. O seu maior inimigo é o seu padrão de pensamento. Padrão de pensamento escravizado pelos sentimentos e impingidos pelo medo, cheio de armadilha. E a palavra de Deus não consegue penetrar nesses escudos da mente. É preciso que nos abramos para as verdades da palavra de Deus. É preciso que permitamos que a palavra de Moisés, dita àquele povo, possa ecoar em minhas emoções, em minha história e na minha alma, dizendo: apesar do que você vê, apesar do que você ouve, creia, o seu inimigo não é Faraó, o seu inimigo não é o deserto, o seu inimigo não é o mar, o seu inimigo está dentro de você. Você poderá ir tão longe confiando em Deus, tanto quanto você possa desenvolver um conhecimento aí dentro de quem é você e aplicar as verdades da palavra de Deus aí dentro. Duas coisas que você precisa conhecer: a Deus e a sua palavra e suas emoções, e aí você vai naturalmente conhecer e não vai temer o outro. Então parta para isso. Parta para conhecer a palavra de Deus. Parta para ler, interiorizar a palavra de Deus. Mas permita também que essa palavra de Deus, você ao ler a palavra de Deus, permita-se ser lido pela palavra. Quando eu me permito ser lido pela palavra, os meus medos se vão. As armadilhas se desfazem. Então, o seu maior inimigo profissional, o seu maior inimigo da depressão, o seu maior inimigo que tem te impedido de avançar, o seu maior inimigo no relacionamento não é seu marido, sua namorada, o seu maior inimigo na família não é esse adolescente que está te dando problema de 15 a 18 anos, o seu maior inimigo está dentro de você. Deus quer quebrar essas armadilhas do medo hoje e te ensinar a erguer a cabeça diante do conflito desse relacionamento, erguer a cabeça segunda-feira diante daquele chefe tóxico, daquele colega de trabalho tóxico, diante daquela área da educação ainda que não funciona, não voltou ao normal, diante da pandemia. Deus quer tratar com o seu coração. Deus quer arrancar os faraós de fantasmas que estão aí dentro e não aqueles que estão se impondo na sua vida como barreira ou aqueles que estão no seu encalço te perseguindo. Creia, o seu maior inimigo está aí dentro. É você mesmo. E é com ele que Deus quer tratar essa noite. Quer arrancar os seus medos. Quer acabar com os seus medos. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos percebido uma espiritualidade evangélica, um evangelho evangélico que impõe medo, que Deus é um Deus tirano. Mas esse evangelho é um evangelho libertador. E a primeira libertação depois do pecado que o evangelho quer produzir é a libertação das nossas próprias algemas.
de deixarmos de ser algemados, deixarmos de ser prisioneiros e carcereiros de nós mesmos. É por isso que muita gente cristã não consegue adorar, não consegue louvar, não consegue talvez se manter diante da live por muito tempo, ou não consegue porque estão presos em cativeiros emocionais, cativeiros mentais ou cativeiros religiosos ou tradicionais. Mas Deus quer nos livrar hoje e sempre para nos levar a uma terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel hoje é sucesso em várias áreas, triunfo no trabalho, em família, enquanto aqui estivermos, vivermos bem, vida em abundância e vida para ser compartilhada com todos que estiverem à nossa volta. Deus quer quebrar essas armadilhas e vamos praticar a palavra de Moisés. Fiquem quietos, acalme seu coração, não tenham medo e veja o livramento que o Senhor vos trará hoje, não segunda-feira, hoje. Deus tem uma palavra de livramento para você. Eu não sei que mar é esse, eu não sei quem ele vai abrir. Ele não abriu o mar para Israel passar, ele abriu o mar para afogar Faraó. Esse foi o maior milagre. Ele abriu o mar para afogar Faraó e seu exército. Deus não trouxe Faraó e seu exército lá do Egito para perseguir. Deus trouxe Faraó com seu exército para ser afogado no mar. E de uma vez por todas para livrar Israel. Mas Israel não sabia disso. Por isso ele temeu e entrou em pânico. Deus trouxe situações para a sua vida e esses perseguidores aí e essas barreiras que estão à sua frente, Deus vai tirar essas barreiras e fazer com que essas barreiras venham engolir os seus inimigos. E você então será livre. Creia, não tenha medo. E vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra que nos acaricia, que nos acalenta, que nos dá esperança e nos dá direção. Espírito Santo, pedimos agora que essas verdades da Tua palavra possam estar enraizadas no profundo do coração de cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada senhor, cada senhora que tiver um contato com essa transmissão ou com esse vídeo mais à frente. Faz assim e arranca de nós esta visão fatídica, arranca de nós essa visão catastrófica, que só tem olhos, só tem mente para focar o medo, para focar a tragédia. Aquilo que não aconteceu, mas tem possibilidade, a gente está olhando para isso o tempo todo e por isso a gente não consegue olhar para o alto, de onde está o nosso Salvador e de onde vem a nossa salvação. Nem conseguimos fazer do Senhor o único bem que possuímos. Ministra agora ao coração deste, ao coração desta, ao coração de todos, paz, e que os olhos sejam abertos agora, os meus e dos meus irmãos e dessas pessoas que estão conosco agora, que os olhos espirituais sejam abertos e que ao olharem para as barreiras diante deles, vejam essas barreiras, esse mar está aí, não para me impedir de crescer, não para impedir que eu chegue em Canaã, mas para afogar os meus perseguidores. Esse mar vai se abrir e Faraó vai ser afogado nele. Deus, arranca de nós esse medo. E eu quebro essas algemas na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na autoridade do nome de Jesus. Que haja libertação e que haja crescimento sempre na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande beijo no seu coração. Domingo que vem, novamente, será o pastor Edson, então, creio que por volta de 19, 19h30. Reproduza esse vídeo aí se você puder, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Mande no Messenger também,
e compartilhe da palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe a sua semana, que haja muita paz, muita prosperidade, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o amor insondável de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse para sempre sobre a sua vida e a sua família para sempre. Amém. Grande beijo.